Oi pessoal, tudo bem? Vim trazer uma receita para vocês de brigadeiro vegano. Gente, esse brigadeiro fica extremamente saboroso e também você pode evoluir a receita e fazer ele de enrolar, tá? Eu vou fazer aqui o brigadeiro tradicional, de panela, comer de colher, mas eu vou te ensinar a chegar no ponto de enrolar. Então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar 100 gramas de castanha de caju, tá? Essa castanha aqui, ó. 100 gramas de castanha de caju. Para você fazer esse brigadeiro e ele ficar realmente super saboroso e ficar com textura legal de brigadeiro, tem um pulo do gato aí. Você precisa colocar essas 100 gramas, tá? Em água. Você vai tampar, vai deixar até aqui mais ou menos de água, tá bom? Tampa e põe na geladeira. No mínimo 4 horas. Esse aqui eu deixei de um dia para o outro. Para quê? Para hidratar a minha castanha. Quer ver? Ó, não dá pra... Mas ela fica bem hidratadinha, ela fica molinha, tá? Ela não vai ficar dura. E isso vai dar a consistência do brigadeiro. Então, nós vamos colocar a castanha. Lembrando que quando você for fazer assim, deixar de um dia para o outro, no outro dia cedo você troca a água dela, tá bom? Nós vamos utilizar 2 xícaras, tá? Dessa água da castanha, para poder bater. Fer, por quanto tempo eu vou bater? Até ficar bem homogêneo, tá bom? Ficar bem líquidozinho mesmo e sem pedacinhos de castanha. Já ali nós vamos adicionar o xilitol. Nós vamos adicionar aqui 150 gramas de xilitol. Ou pode ser eritritol também, não tem problema. E junto também nós vamos adicionar o cacau. Pode ser cacau 100% ou acima de 70%. 3 colheres de sopa bem cheia de cacau. Se você gostar dele mais amarguinho, como eu gosto, pode utilizar o cacau 100%, tá ok? Vamos bater bastante agora. Para facilitar para você, enquanto bate, você vai pegar 70 gramas, tá? De cacau acima de 70%, cacau em barra, quebrar, colocar numa panela e vai derreter. Cuidado para não queimar o teu cacau, tá? De preferência, derreta em banho-maria, se você puder derreter. Continua batendo. Vamos adicionar ao liquidificador 500 ml de leite de coco ou leite de qualquer outro tipo de castanha. Amêndoas, também pode ser castanha de caju. Lembrando que se você tiver leite de coco em pó em casa, para cada 100 ml de água você vai utilizar 1 colher de sopa de leite de coco em pó para fazer seu 500 ml de leite de coco se você for utilizar nessa receita. Receita quase pronta. O meu chocolate já está derretido. E agora eu vou incorporar o líquido no meu chocolate.
Já vou tirar o meu liquidificador daqui, para não me atrapalhar. E aqui eu vou colocar uma pitada de sal. E agora eu vou mexer. Lembrando que o fogo tem que ser fogo baixo. Para um brigadeiro de colher, vai aí uns 25 minutos, tá? Para um brigadeiro de enrolar, uns 35 minutos. O porquê que eu não utilizo o açúcar orgânico, ou o açúcar demerara, ou o açúcar de coco, enfim. Porque todos eles são açúcar da mesma forma, né? E eu tenho um propósito que é não utilizar o açúcar, principalmente porque o açúcar está muito ligado ao Alzheimer. E se a gente pode prevenir, por que não fazer? Né? O nosso brigadeiro está no ponto de calda. Então, o mais bacana dessa receita é que você tem 3 em 1. Você tem o ponto de calda, que é esse aqui. Quando você levanta a espátula, ó, tá no ponto de calda para qualquer bolo que você quiser. Um pouquinho mais, ele vai começar a desgrudar do fundo da panela. É quando ele já está um brigadeiro de colher. E aí, mais 10 minutinhos, ele já vira um brigadeiro de enrolar. Para você conseguir enrolá-lo, você precisa deixar ele, no mínimo, 4 horas na geladeira, tá? Porque aí você consegue enrolar. Eu sempre deixo de um dia para o outro. E aí as crianças esquecem também, elas ficam menos eufóricas. Elas acabam esquecendo e aí eu consigo depois enrolar com tranquilidade. Senão eles comem tudo antes até mesmo de enrolar. Então, esse ponto de calda nós podemos colocar na receita de bolo de chocolate, nós podemos colocar na receita de bolo de cenoura. Não pode parar de mexer, porque senão ele vai queimar. E queima com facilidade. Fer, e se eu quiser melhorar essa receita e adicionar psyllium nela? Olha que bacana. Eu posso? Com toda certeza. Você adiciona nessa receita aqui, se você quiser, 1 colher de sobremesa de psyllium. E você vai perceber o seguinte, a textura dele na panela. Ele começa a engrossar, 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 é o ponto que você vai tirar para a colher. Esse ponto aqui, para enrolar, desculpa. Esse ponto que está aqui, ele já vai dar o ponto de colher. Porque a hora que você deixa esfriar, a gordura do brigadeiro, que é tanto do leite de coco que eu usei, quanto da castanha, é que faz ele endurecer, tá? E se você deixar passar muito tempo, essa gordura ela vai saindo, 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 e aí você acaba perdendo o seu brigadeiro. Então, se você perceber que está mudando a coloração, está ficando escuro demais, preto, quase preto, aí você correu o risco de perder o seu brigadeiro, tá? E logo abaixo na legenda, eu vou deixar escritinho para vocês, se vocês esquecerem, que é 25 minutos ligado para brigadeiro de colher e 35 minutos para brigadeiro de enrolar. Dá para você enrolar com castanha de caju, dá para você enrolar com nibs de cacau. Eu fiz com nibs de cacau, ficou maravilhoso. A nossa receita já está pronta. Vou deixar esfriar um pouco aqui, na panela mesmo, porque se eu passar para esse recipiente aqui ao lado, corre o risco de estourar, porque está muito quente. E como esse é um brigadeiro que ele tem uma gordura excelente, né? E essa gordura esquenta, então se eu colocar ali, o risco de estourar o prato é grande. Então não dá pra gente correr esse risco, não. Já ficou bem grossinho, pessoal. Bem diferente do começo da receita. Então, você pega uma louça ou algo que possa ir um brigadeiro de morno, tá? Para quente. Quanto maior, melhor, porque mais fácil, vai esfriar mais rápido. E agora a gente coloca essa belezura aqui.
Nossa, que delícia! Dá-lhe brigadeiro para o final de semana. Uma receita super fácil, deliciosa. Esse, então, pessoal, é o de colher, lembra? Para você fazer enrolar, deixa mais um tempinho. E agora, a gente vem com umas raspinhas de chocolate para decorar. Ou, se você quiser aromatizar, você pode colocar aqui também meio maracujá e fazer um brigadeiro de maracujá. E fica delicioso. Que lindo que ficou.